Bem, pessoal, eu quero abrir mostrando primeiro a canalice que os bolsonaristas estão fazendo contra o ministro Alexandre de Moraes, tá? Eles estão espalhando uma fake news via WhatsApp, via Twitter, via várias redes sociais, que Alexandre de Moraes teria mandado cancelar a carteira de estudante de uma aluna bolsonarista que humilhou Lula sobre inauguração de universidade inacabada. Bem, a agência Aos Fatos, a agência de fact-check, eles já desmentiram, tá? Moraes não cancelou o documento de estudante da Unifesp que ofendeu Lula. O que aconteceu? O que eles explicam aqui no Aos Fatos? Tá? De fato, houve durante a inauguração lá da unidade, né, das instalações, houve uma estudante que falou algumas coisas atravessadas para o Lula, tá? Depois de muita luta e 14 anos de espera, finalmente estamos presenciando a inauguração oficial de apenas metade de um novo campus da Unifesp em Quitaúna, o qual foi aguardado ansiosamente por toda a comunidade acadêmica. Em uma celebração com a presença do excelentíssimo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é necessário reforçar que as obras do campus não estão completas e ainda nos faltam o auditório, o prédio da biblioteca e a quadra e os anfiteatros. Bem, e aí você fala assim, o que tem a ver Alexandre de Moraes com essa confusão aí dessa inauguração desse campus de Osasco, né, da Universidade Federal de São Paulo? Nada. O Alexandre de Moraes não teve nenhuma decisão sobre esse assunto nem virou processo, ninguém representou sobre esse assunto lá, nada. Simplesmente os bolsonaristas, na canalice, viram a situação e falaram, vamos fazer uma fake news aqui, dizer que o Alexandre de Moraes mandou. Eu até achei estranho, né? Mandou cancelar a carteira de estudante? Como assim mandou cancelar a carteira de estudante? Mandou cancelar, então, a vaga, né? Teria mandado cancelar a vaga dela numa universidade federal? Seria isso? Então, só do jeito que já foi construída a frase ali, eu já sabia que era fake news, de cara, né? Mas aí foi só jogar no Google, já tinha um monte de agências já desmentindo, inclusive a Aos Fatos já inclusive questionou o STF sobre isso e eles informaram que não há nada, nenhuma medida, nem processo, nem nada sobre esse assunto. Bem, mas eu queria aqui prosseguir com outro assunto do dia, tá aqui. Lula se diz assustado com a declaração de Maduro sobre banho de sangue caso perca na Venezuela. Bem, na sequência, o Maduro respondeu de forma dura, né, ontem à noite. Quem se assustou que tome chá de camomila, reage Maduro após Lula manifestar preocupação com eleições na Venezuela. Bem, o Maduro ainda ontem fez mais um ataque, né, dizendo que, sem provas, que as eleições no Brasil não são auditadas. Aí os bolsonaristas, aí foi a glória para os bolsonaristas. Os bolsonaristas entraram em êxtase. Maduro socando a mandioca no Lula, hein? Olha lá, hein? Agora os analistas aqui, ó. Não, o que o Maduro falou está errado. Nós temos democracia, nossa zona é auditável. Rapaz, a redação vai trabalhar hoje, hein? Olha lá, o Maduro mente que eleição no Brasil não é auditada. Meu Deus, olha o que eu tô vendo aqui, hein? Agora o consórcio vai trabalhar, hein? O consórcio agora tá difícil. O Maduro falou, né? Olha só pra você ver, gente, que ponto nós chegamos. O TSE rebateu a fala do Maduro, disse, olha, o sistema é auditável e a gente sabe que é. Esse é o ponto. Toda a sessão eleitoral, quando começa 8 horas da manhã, todos os fiscais de todos os partidos que estão na sala e as pessoas presentes, tá? Não precisa ser só fiscal, eles imprimem, antes de iniciar a votação, eles imprimem o boletim daquela urna, mostrando que aquela urna está zerada, tá? 0 votos em cada candidato. E ao final da sessão, eles imprimem o boletim final da urna às 5 horas da tarde, mostrando, olha, essa urna teve tantos votos no candidato A, tantos votos no candidato B, e etc. E aí você pega esse boletim de encerramento da urna e eles colam na frente da sessão eleitoral e fica lá disponível para qualquer brasileiro ver, tirar foto, e aí você pode ir lá tirar foto desse boletim no final da sessão e conferir com a informação que está lá no site do TSE, olha, sessão tal, na parte tal da cidade, tal, sessão eleitoral, número não sei o que. Qual que foi o boletim de urna que tá lá no site do TSE? Você confere com aquele que foi colado ali na porta da sessão fisicamente, né? Então o sistema ele é auditável e o TCU fez essa auditoria, tá? O TCU foi a mais de 10 mil sessões no país conferir se o boletim que estava colado lá na porta batia com a informação que estava no site. E a conclusão final dele é que batia. Inclusive o TCU, que é um órgão que não é parte de governo nenhum, tá? O TCU é um órgão que tem servidores lá concursados e ministros indicados pelo Congresso Nacional. Tá? Então é um órgão que ele não tem nenhuma vinculação com o governo A ou B. Bem, a auditoria da urna não é só essa questão dos boletins, tá? Tem 3 outros métodos, tá? Lá na nota do TSE consta tudo isso.
E aí, a Globo News hoje, o Guedin, notou muito bem essa questão de que os bolsonaristas, eles estão se aliando ao Maduro de certa forma, né? Ou seja, de certa forma eles estão começando a gostar do Maduro e que há uma identificação programática mesmo, né? Entre o Bolsonaro e o Maduro. Agora, o que eu tô achando engraçado é que agora sai o Maduro defendendo a mesma tese do Bolsonaro. Isso. E daqui a pouco o Bolsonaro vai elogiar o Maduro. Quer dizer, a política está completamente doida. Porque é uma coisa inacreditável. Vai dar bug na... Vai elogiar, não, já elogiou. Vou ler aqui a entrevista de 1999 do Jair Bolsonaro, então deputado para o Estado de São Paulo. Diz aqui o deputado Jair Bolsonaro: Chaves é uma esperança para a América Latina e gostaria muito que essa filosofia chegasse ao Brasil, disse o parlamentar Bolsonaro. Acho ele ímpar. Pretendo ir à Venezuela e tentar conhecê-lo. Agora é um bom momento. Eu não sei por que a defesa do Bolsonaro ainda não arrolou Maduro como testemunha no inquérito do golpe do dia 8 de janeiro, porque a tese do golpe era justamente essa. A eleição do Lula foi fraudada. Então, se eu não me engano, aí o Valdo pode me ajudar, é o primeiro chefe de Estado a colocar em xeque a eleição do Lula, a tese do Bolsonaro. E eu sempre falei aqui que assim, eu não sei por que o PT gosta do Chaves, porque o Chaves deu a receita que o Bolsonaro queria para virar um autocrata. Mudança na Constituição, mudança no STF, etc. Tudo. Ele é um militar golpista que tentou o golpe, foi também defenestrado do exército venezuelano como o Bolsonaro. Por isso que o Bolsonaro se identificou quando o Chaves deu o golpe lá. Bem, primeiro só destacar que é tudo verdade o que o Otávio Guedes disse, tá? Tem matéria no jornal o Bolsonaro, em 1999, dizendo que o Chaves era uma esperança para a América Latina. E também a parte de que o Bolsonaro introduziu o manual do chavismo no Brasil. Exatamente. A gente, entre o primeiro e o segundo turno da eleição, tinha entrevista do Hamilton Mourão na Globo News dizendo que já estava articulada a PEC para aumentar o número de ministros do STF, porque eles queriam diluir esses 11 ministros atuais numa composição maior, né, de 21 ministros, por exemplo, e aí ele ia diluir, o Bolsonaro indicaria mais 10 ministros, ele passaria até a maioria do STF. Então, foi exatamente o que o Chaves fez lá na Venezuela. Bem, e esse casamento do bolsonarismo com o chavismo, ele ficou claro realmente hoje, olhando o Twitter dos bolsonaristas. Esse perfil é o principal perfil satírico dos bolsonaristas, a página Joaquim Teixeira, tem centenas de milhares de seguidores. E ele hoje postando alerta de mitada. Nicolás Maduro irritando os blogueiros da Globo Lixo. E aí ele compartilhando então um vídeo lá do Maduro fazendo piadinha, deboche com um repórter da Globo, né? E os bolsonaristas estão achando isso legal. Presidente, o que se dijo na reunião com o presidente Lula? Muito boa. Fortalecer cooperação, encontro empresários, avançar em inversão. E sobre as eleições? E venceremos. Bom, perguntei agora sobre as eleições, ele disse avançaremos e venceremos. Fez um jogo de palavras com o que ele estava falando sobre relação de Brasil e Venezuela, a gente conseguiu uma palavrinha. Só um ditador que faz isso com a imprensa. Esse deboche de não respeitar, de não responder, isso é coisa de ditador. Porque num país livre, em que a imprensa é respeitada, um presidente não estaria fazendo graça, jossa, não estaria fazendo esse sotaquezinho, estaria respondendo seriamente as questões. E quando ia começar a eleição, ele viu ali, ditador não tem medo de imprensa. Porque no país dele não existe imprensa livre. Então, manda seguir o carro. Isso diz muito sobre o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro. Isso fala sobre ele. Essa é a primeira questão. Então, o retrato que o Ricardo traz do ditador é justamente a essência dele, de alguém que não consegue falar com a imprensa. Pessoal, então é isso, né? Eu fecho esse vídeo agora, coloco aí na tela a chave Pix do Desmascarando. Se vocês gostam do trabalho, quiserem contribuir com alguma coisa, está aí. E a gente volta mais tarde com mais um vídeo para a página.